Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Nós estamos atualmente ainda na primeira parte, não é? Que trata de doutrina. Estamos no capítulo 3, cujo título é O Céu, e nós hoje vamos para o item 13. No item 12, ontem, Kardec nos falou sobre os espíritos puros, não é? Sobre suas missões. E hoje nós vamos continuar. Ele está falando aqui sobre o processo evolutivo que a doutrina espírita nos revela e que faz, neste processo, culmina com a perfeição, não é? Não esquecendo que nós estamos falando de céu. Então, diz-nos Kardec, item 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento. Muito bem, também é assim na carne, não é? Uma pessoa só pode ser médica se adiantou nos estudos da medicina. Não é justo que alguém só receba uma tarefa mediante o fato de estar preparado para esta tarefa. Então, as atribuições são proporcionais ao seu adiantamento. Aqui no caso, nós sabemos que não é só uma questão, porque médicos, como qualquer outra profissão, existem médicos e médicos, padeiros e padeiros, não é? Claro. Aqui existem os bons e os que não são bons, por quê? Poderiam até ser, mas às vezes o que atrapalha é exatamente a parte moral, não é? Então, para os espíritos, então, em suas atribuições, o moral é fundamental. Fundamental, claro. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento espiritual, não é? As luzes que possuem. Então, de novo, progresso moral / espiritual. E nós sabemos que o espiritual não é só o moral, também temos a asa do conhecimento, não é? A asa do intelectual, da inteligência. Mas inteligência sem moral não vai a lugar nenhum. Então, as atribuições são proporcionais ao seu adiantamento, às luzes que possuem, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Aí, nada de privilégio, nada de favores, que não são o preço do mérito. Eu tenho mérito. Então eu quero favores em troca. Não. Aí, nada de privilégio, nada de favores, que não são o preço do mérito. Tudo é medido ao peso da estrita justiça. As missões, as mais importantes, não são confiadas senão àqueles que Deus sabe apropriados a cumpri-las e incapazes de nelas falirem ou de comprometê-las. Enquanto que sob o próprio olhar de Deus, debaixo do próprio olhar de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Aos chefes superiores é atribuída a direção de turbilhões planetários. Uau, turbilhões planetários. Muitos e muitos planetas. A outros é conferida a dos mundos especiais. Então, tudo isso mediante a capacidade de cada um, certo? Ao seu adiantamento, proporcionais ao seu adiantamento. Uns cuidam de
turbilhões de mundos. Outros ficam responsáveis por planetas determinados. Aqui especial é isto, não é determinado, ele não especifica essa especialidade, não é? Vem, em seguida, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são prepostos na marcha dos povos. Então, já não é um planeta inteiro, é um povo ou alguns povos do planeta, não é? A marcha dos povos, na proteção das famílias, e também tem aqueles que estão voltados para indivíduos. Então, não falta oportunidade de servir no bem. Sempre haverá um trabalho, uma atribuição compatível com as condições do espírito. Então, na proteção das famílias e dos indivíduos, no impulso a cada ramo do progresso. Então, pode ter espíritos que ajudam em pesquisas científicas, em, vamos dizer assim, em ações que visam melhorar a sociedade. A cada ramo do progresso, nas diversas operações da natureza também, até nos mais ínfimos detalhes da criação. Então, tem espíritos que cuidam da polinização dos campos, não é? Do bem-estar dos animais. São muitas, muitas, muitas tarefas. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades. Ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque são um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram se elevarem. Estou me lembrando aqui de um caso que Dona Ivone nos conta, desculpem, não vou lembrar o livro, em que ela é levada pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Dona Ivone se desdobrava, ela tinha essa condição de desdobramento durante o sono físico, e mesmo não é? Em vigília também, mas é claro que ela tinha muitas coisas a fazer, e o Dr. Bezerra não faria isso. Então, durante a noite, ela ia com o Dr. Bezerra socorrer suicidas. Ivone do Amaral Pereira, médium brasileira, e Dr. Bezerra de Menezes era mentor dela na questão do atendimento a suicidas. Okay? Então, num desses dias em que foram socorrer um determinado suicida, eles chegaram numa região, porque claro que os suicidas ficam em regiões muito baixas, no invisível, e eles era uma região que eles teriam que descer mais ainda, para alcançar aquele sofredor que eles iam resgatar. Então, o doutor Bezerra se vale de espíritos que tinham uma vibração baixa, mas que já estavam querendo agir no bem. Tudo é uma construção. Daqui que ele está dizendo, não é? Todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, e podem ser em qualquer instância, ok? Porque são um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram se elevarem. Ou seja, quando nós não somos espíritos elevados, nós queremos de alguma forma servir. E esses espíritos que anteriormente estavam comprometidos com situações das quais se arrependeram e não queriam mais prosseguir, eles tinham condições de irem lá nesses lugares. Então, Dr. Bezerra contava com a ajuda desses espíritos,
que iam nessas regiões mais inferiores e traziam os sofredores. Foi o que aconteceu nesse atendimento. E foi algo que Dona Ivone ficou bastante impressionada com essa bela solidariedade e oportunidade para todos nós trabalharmos no bem. Basta, como Kardec destaca aqui, não é? Que apresentemos a nossa boa vontade. Será aproveitada, sem dúvida alguma. E aí terminamos o item 13. Item 14. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há as missões de todos os graus de importância, acabamos de falar, não é? Atribuídas aos espíritos de todas as ordens. São 3 ordens: espíritos puros, espíritos bons, espíritos imperfeitos. A terceira, a mais baixa, imperfeitos, que é a nossa ordem. Nós estamos nessa ordem, espíritos imperfeitos. Ainda temos os bons acima de nós e acima de todos os puros. De onde se pode dizer, diz Kardec, que cada encarnado tem a sua missão. Quer dizer, deveres a cumprir, não é a missão do missionário, ai, como eu sou mega importante. Não. Missão, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredirem os seus filhos, mesma coisa a mãe, né? Aquele que assumir a responsabilidade diante de uma criança, é muito grave isso, muito sério, não é? Aos olhos de Deus, porque afinal somos todos filhos de Deus. Então estamos assumindo a responsabilidade de cuidar de filhos de Deus, nossos irmãos, que vão nos chegar no papel de filhos. Desde o pai de família, a quem incumbe, pai, mãe, né? O cuidado de fazer progredir em seus filhos, até o homem de gênio, ou seja, aquele que, através da inteligência, busca melhorar a vida da sociedade, a vida dos outros irmãos de humanidade. Então, o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias, não são os missionários como os espíritos superiores, mas nós temos missões secundárias, que frequentemente se encontram fraquezas, prevaricações, ou seja, desvirtuamentos das tarefas que assumimos, renúncia, muito bom, positivo. Então, quer dizer, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar ações virtuosas e ações delituosas. Prevaricações, renúncias, mas que não prejudicam, senão o indivíduo e não o conjunto. Então, se houver um prejuízo na ação daquele que tem uma tarefa a fazer, esse prejuízo não será colocado na conta do que não recebeu um bom cuidado. O prejuízo moral do mal feito ficará na conta de quem não agiu bem, não é? Muito bem, vamos parar por aqui hoje. Hoje vimos o item 13 e o item 14 sobre o céu, e amanhã vamos dar continuidade ao nosso estudo do projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.